Você tem dor de cabeça, cefaleia tensional cervicogênica, associada à dor na ATM, articulação da boca? Se você já foi diagnosticada por um neurologista ou por um fisioterapeuta com enxaqueca, você acredita que tem enxaqueca? Bom, eu espero que você fique até o final dessa live, porque você vai aprender muito a como gerenciar esses quadros e saber se o tratamento que você está fazendo é baseado em ciência ou não, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fisio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores pesquisas científicas disponíveis. E hoje a gente tem uma convidada ultra especial, que é a doutora Lidiane Leite, direto do Piauí, beleza? Ela já entrou aí, já ela já começa. Vamos lá, vamos esperar a doutora Lidiane entrar. Muito boa noite a todos que estão entrando. Grande Moisés, dá um abraço ao seu João. Lidiane, você me escuta? Escuto. Isso aí, o áudio está ok por aí, por aqui também está, então vamos nessa. E aí, Lidiane, tudo bem? Como é que foi o dia de atendimento? Lembre que nossa conversa é sempre uma mesa de bar, tá? Entre amigos, para a gente com certeza. Pressão. Mais ou menos pressão. Mas primeiro agradecer aqui ao convite por estar mais uma vez compartilhando tela para esse que é uma das maiores referências para mim na fisioterapia no Brasil. E é uma honra estar aqui mais uma vez, né? Às vezes a gente se sente pequenininha, mas estamos aqui para a gente passar aquilo que a gente tem aprendido no dia a dia, né? Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos vivido. E que, graças a Deus, tem sido muitas coisas, né? Isso aí, graças a Deus. Agora, pequenininha aí vai muito da sua crença, viu? Porque você já dominou sua cidade, daqui a pouco tá indo para a capital, os pacientes vão ficar tudo chorando aí. De pequenininha você não tem nada, viu? Mas vamos para cima. Lidiane, a proposta dessa aula aqui é falar sobre dor de cabeça. Então, particularmente, eu quero deixar claro para todo mundo que assistir aí que é bem provável que você tenha dois caminhos a partir dessa live. Um de chamar nós dois de loucos e nunca mais nos seguir, e o outro de tentar fazer o nosso tratamento, nem que seja para que no final você diga que não deu certo. Porque a maioria das coisas que a gente vai falar aqui é ao contrário de tudo que você aprendeu. Então eu espero que essa live para você seja bastante disruptiva. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Inicialmente vamos falar em dor de cabeça. Eu acredito que para muitas pessoas que é leigo, que não entende bem de como assim, dois fisioterapeutas falando de dor de cabeça, acredito que o primeiro impacto já vai aí. Então, muitas pessoas não imaginam que a fisioterapia ela tem um papel de grande importância no tratamento da dor de cabeça. Né? Que além de ser uma dor extremamente incapacitante, o tratamento da dor de cabeça geralmente precisa ser multiprofissional. Então, a questão da dor de cabeça, hoje, ela é uma questão social. Então, a prevalência, ela é altíssima. Então, segundo um estudo norueguês, foi feito um estudo de revisão e eles constataram que 52% da população global, elas já experimentaram uma experiência de dor na cabeça pelo menos uma vez ao ano. E dessas pessoas, 14% têm o diagnóstico de enxaqueca e 4,6% são pessoas que sofrem com dor de alta frequência. Então, são pessoas que sofrem com dor de cabeça cerca de 15 dias em um mês. Então, são pessoas, além de ser um percentual relativamente pequeno, ainda é muita gente que sofre com dor de cabeça. E aí, vamos falar aqui das principais, né? No seu caso aí, nas questões de atendimento aí no seu consultório, quais são as mais comuns que você atende? Me diz aí, para ver se cola com aquilo que aparece aqui no consultório. Boa.
Eu endosso tudo que você falou aí, Lidiane, porque a população tem aquela crença de que doeu a cabeça, é problema neurológico, vamos no neurologista. E existem alguns casos que realmente a gente precisa do neurologista, mas a maioria esmagadora das dores de cabeça são gerenciáveis com um tratamento conservador, às vezes até sem medicação, né? Então, na prática clínica aqui, especificamente em Salvador e nos pacientes online que a gente aborda, a gente vê 4 tipos principais de dores de cabeça, né? O primeiro que a gente chama de cefaleia cervicogênica, ou seja, uma cefaleia que tem origem no pescoço. O segundo que a gente fala de cefaleia tensional, que é uma cefaleia que está mais ligada à tensão muscular de vários músculos periorbitais em volta dos olhos, músculos da articulação temporomandibular, músculos do pescoço. Uma outra associada à desordem da articulação da boca, a articulação temporomandibular, que aí é um paciente que tem um perfil de bruxismo, apertamento, e está sendo acompanhado geralmente por um dentista. E a quarta, que é a enxaqueca, que todo mundo acha que toda dor de cabeça é enxaqueca, mas lá na frente, mais na frente a gente vai definir bem esses tipos e você vai entender, você que está nos assistindo aí, vai entender se a sua dor de cabeça é realmente enxaqueca e se for, não é o fim do mundo, existe tratamento e você vai entender. Então, na minha prática, a gente tem visto basicamente esses 4 tipos aí e eu tenho um destaque para um perfil de dor de cabeça que a gente atendeu recentemente, que eu chamo de Polytail Headache, que é aquela síndrome do rabo de cavalo, a mulher que fica com o cabelo muito preso por muito tempo, colocando bastante tensão aqui no prumo do cabelo, né? Isso vai puxando as raízes do seu cabelo e o couro cabeludo é inervado por um nervo chamado acessório, que é o nervo C2, né? Então, é bem característico eu obrigar esse perfil de paciente a soltar o cabelo. E o tratamento, assim, voa como uma luva. Mas, assim, na prática, eu tenho visto esses 4, 5 tipos aí. Mas tem mais alguns que a gente pode discorrer. Esses são os mais comuns. Aí, Lidiane, eu gostaria que você definisse aí os tipos que você vê para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas fica à vontade para perguntar, fugir do roteiro e vamos assim nessa. como o Caio, ele falou desse tipo de dor de cabeça que é mais frequente no consultório, aqui no consultório também é uma quantidade de pacientes também com essas mesmas características clínicas. A questão da dor de cabeça por causa da articulação temporomandibular, dor cervicogênica por questões do pescoço e a dor, principalmente essa questão da dor tensional, que é o tensionamento de alguns músculos que contribui para que a pessoa sinta ainda mais dor. E, resumindo, esses pacientes que geralmente têm esses sintomas são pacientes que a gente consegue o diagnóstico, mas o diagnóstico geralmente ele é clínico. E aí o que é que acontece? Muitos pacientes, ao nos procurar, dizem que buscou o neurologista, o neurologista passou a medicação, passou o exame de imagem, geralmente uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, geralmente é uma dor altamente incapacitante, que geralmente dá uma preocupação, porque a pessoa está sentindo uma dor muito forte e acredita que é algo muito grave. Aí faz esses exames de imagem e aparece o quê? Geralmente nada. Por quê? Porque essas características clínicas que a gente vê nesses casos de pacientes que mais aparecem no consultório são diagnósticos clínicos. Então, são através de testes específicos que a gente identifica a causa real do problema e trata. Então, o que seriam esses problemas? Geralmente são a questão da gente entender quais são os sinais e sintomas que aquele tipo de dor de cabeça aparece. Geralmente a dor cervicogênica, como geralmente é uma dor que inicia ali na região do pescoço, tem essa questão da região temporal, né? Geralmente é uma dor que a pessoa tem geralmente uma rigidez no pescoço, tem a questão da dor por uma DTM, né? Uma disfunção temporomandibular. Então, pessoas que sofrem com bruxismo, apertamento nos dentes, são pessoas que geralmente têm uma limitação muito grande aqui na região da boca
e isso certamente contribui para que você sinta ainda mais dores. Então, através de testes específicos, testes clínicos, a gente sabe muito mais, vai nos orientar muito mais a um tratamento do que um exame de imagem, que apareceu ali nada e você está aí morrendo de dor. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente assim. Ela estava sofrendo com dores, sentindo dor de cabeça praticamente todo dia. Já fez ressonância magnética, tomografia e não apareceu nada. Quando a gente vai avaliar, apareceu ali uma limitação enorme na região do pescoço. O que é que a gente vai tratar? Restaurar a mobilidade daquele pescoço para a gente resolver essa questão da dor de cabeça, além de analisar outros fatores. Isso aí é muito engraçado. Ó, Lidiane, no seu quadradinho aí da live, tem um botão do microfone? Tem. Pronto. Quando eu estiver falando, você clica para mutar o seu, e quando você estiver falando, eu clico para mutar o meu. Para não ficar tendo microfonia aí, que o pessoal já falou que estava tendo. Beleza, então, só continuando. É importante você falar de casos que você atendeu, porque eu tenho um caso que é notório, que passou 50 anos com dor de cabeça, 3 neurologistas diferentes, vários fisioterapeutas, quiropraxistas, osteopatas, nutricionistas, várias medicações formuladas, e ela melhorou com 3 sessões, colocando a cabeça fora da maca e ficando de cabeça para baixo. Então, ela, só para você ter uma ideia, ela me pagou 3 vezes a minha consulta, porque não acreditou que melhorou tanto durante a intervenção. Então, a gente gosta de ressaltar isso aí, porque pode ser que o caso de quem esteja escutando essa live tenha uma luz no fim do túnel e você só não tem informação. Então, antes de prosseguir, eu queria destacar para você que é leigo, que os profissionais eles têm visões diferentes. Ninguém é melhor que ninguém. Mas quando eu tenho uma visão médica, onde para ter dor eu tenho que ter uma doença, para ter dor eu tenho que ter uma lesão, para ter dor eu tenho que ter uma inflamação, eu estou restrito a uma modalidade de tratamento, que ou vai tratar a doença, ou vai tratar a inflamação, ou vai cicatrizar a lesão. E essa abordagem é extremamente limitada. Agora eu tenho um outro lado da moeda. O outro lado da moeda tem uma abordagem que a gente chama biológica, psicológica e social. Esse lado da moeda, ele não enxerga a doença, a lesão, a inflamação. Não é que ele negligencie, mas ele coloca essa como apenas uma de 7 dimensões que interferem na dor de cabeça. Então, a chance de você receber um tratamento mais assertivo com essa segunda abordagem aqui é muito maior, né? A gente tem sempre que destacar isso aí. E aí, Lidiane, fala um pouquinho aí como que você tem tratado os tipos de dores de cabeça associadas ao pescoço e associadas à ATM. O que é que você tem feito propriamente dito com os pacientes aí em consultório? Alguns pacientes, na verdade, a maioria, quando nos procura, né, o balde já derramou, né? Não vem ali numa dor geralmente leve. Então, tem alguns casos de dores de cabeça que quando a gente vai ali administrar, se for uma crise muito forte, né, há casos que a gente há uma necessidade de utilizar a terapia manual, então tem várias técnicas que a gente utiliza, mas o foco principal é a gente entender quais são as limitações de movimento e focar o tratamento principal, né? A gente entende que a gente coloca a mão assim em último caso, né? Até porque para a gente não tornar o paciente dependente da gente. Então, quando a gente trabalha essa questão de tratar o paciente com movimento, com exercícios, ao final do tratamento a gente resolve o problema, mas quando ele sentir uma dor novamente, ele já vai entender o que é que está acontecendo e vai utilizar aquele exercício que a gente ensinou, tratou ele ali no consultório e passou para casa para ele utilizar quando ele estiver sentindo uma dor de cabeça. Então, é mais isso, nessa questão da gente entender o que é que está acontecendo, né? Fazer testes específicos e tratar de restaurar principalmente essas mobilidades, que é o que mais acontece, né? Na questão da articulação temporomandibular, geralmente tem uma limitação muito grande na articulação da boca, os movimentos do pescoço, pessoas que sofrem com dor de cabeça,
além dessas que a gente relatou, a tensional, a cervicogênica. Então, pessoas que sofrem também com enxaqueca, que tem o diagnóstico clínico de enxaqueca, que toma medicação, que tem todo esse processo, de fato, os sinais e sintomas de uma enxaqueca, mas é muito comum esses pacientes aparecerem uma rigidez no pescoço. E essa rigidez no pescoço, elas contribuem para que essas dores elas sejam muito mais frequentes e também muito mais intensas. Então, pessoas que sofrem com enxaqueca, além da medicação, é importante ser avaliado por um fisioterapeuta para entender como é que tá essas articulações aí do pescoço. Boa, é isso aí. Então, na prática, sempre que você tiver dor na cabeça, a gente, na maioria esmagadora dos quadros, vai encontrar um déficit de movimentação em alguma articulação aqui, uma articulação lá em cima na sua cabeça. Ou vai ter uma dificuldade de rodar para um lado para o outro, ou levantar a cabeça. E se você testar aí, você que é paciente, que está sofrendo com dor de cabeça, você pode olhar para baixo o máximo que você puder e ficar com a cabeça baixa por muito tempo. Se você testar, olhar para cima e ficar com a cabeça olhando para cima por muito tempo, ou rodar para o lado, rodar para o outro, e você vê que isso faz sua dor de cabeça mudar de lugar, espalhar, intensificar, existe uma grande probabilidade do seu problema estar associado a esse déficit de manutenção que a Lidiane falou aí brilhantemente. E assim, modéstia à parte, médicos não têm treinamento para fazer esse tipo de exame físico. Então eu sei que você acredita que, sei lá, você pode acreditar que existe uma hierarquia na profissão da saúde, onde, sei lá, o educador físico sabe um pouco, o físio mais um pouco, o médico mais do que todo mundo. Mas isso não existe. Na verdade, todo mundo domina perfeitamente a sua área de atuação e todos eles podem colaborar com o seu tratamento. Inclusive, nesse caso aí, quando a dor de cabeça está associada a apertamento dentário, bruxismo, dificuldade de mastigação, toda vez que você vai comer alimentos sólidos, você sente mais dor de cabeça, sente a bochecha fadigada do tanto que usa para mastigação, muitas vezes o dentista está colocando aí uma placa miotensiva. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas vamos fazer didaticamente, uma breve reflexão aqui. Vamos imaginar que tem alguém na sua frente e esse alguém coloca a mão no seu peito e começa a te empurrar para trás. O que vai acontecer automaticamente com o seu corpo? Automaticamente lá a ponta dos seus pés vai sair do chão e sua força vai começar a fazer força contra o empurrão para você não cair para trás. Fez sentido? Beleza. O que te faz pensar que colocar um dispositivo na sua boca, vai te fazer morder menos? A gente tem uma coisa chamada reflexo de endireitamento. E tudo que a gente botar carga em uma direção, seu corpo automaticamente vai fazer força contra. Então, isso aqui não diminui seu apertamento. Isso aqui incentiva a sua musculatura a morder mais. E não é todo dentista que tem esse conhecimento. Então, às vezes, você está fazendo um tratamento com a Lidiane, comigo, e está num dentista sem falar para a gente que está lá. E aí, esse dentista está colocando essa placa lá e está atrapalhando o nosso tratamento. Então, por isso que a gente fala, às vezes, que os tratamentos, inclusive para dor de cabeça, principalmente com essa ressalva da TM, eles podem concorrer. E aí você fica 3 meses com um, 3 meses com outro e não melhora de nada porque fez os dois ao mesmo tempo e não conversou com os dois profissionais. Então, as visões precisam ser parecidas. Beleza? Então, vamos falar primeiro qual profissional procurar, você fala, e a gente vai com uma definição um pouco mais minuciosa da enxaqueca, tá? Uhum. Vai lá. Fica à vontade. A questão de qual profissional procurar, temos, na verdade, quando se trata em dor de cabeça, a gente nunca, eu não diria nunca, mas entender que nem sempre só um profissional irá te ajudar. Porque tem um cefaliatra, que é um médico, né? Para quem não sabe, tem um médico especialista no tratamento da dor de cabeça. Eu confesso que eu não sei se tem um Piauí, eu não sei se tem algum médico específico, inclusive eu vou até procurar depois se existe algum profissional bem específico. Geralmente as pessoas procuram um neurologista que às vezes tem uma especialidade ligada ao tratamento de dor de cabeça, mas tem médico especialista no tratamento da dor de cabeça, que é o cefaliatra. Tem um fisioterapeuta para a gente entender essas questões de disfunções, né? Essa questão musculoesquelética que tem uma contribuição enorme para a questão da dor de cabeça. Tem a questão que
em alguns casos, há necessidade de encaminhamento com o psicólogo, porque precisa haver um gerenciamento das emoções, porque muitas pessoas que sofrem com dor de cabeça, um dos principais gatilhos são questões emocionais, questões de estresse, questões de às vezes, trabalha em ambientes doentios, sob pressão, tem uma questão de, né, esforço dado versus recompensa recebida, ou seja, trabalha e não recebe no nível que acha que deve receber e aquilo termina gerando um certo, como é que eu quero dizer? Uma insatisfação em trabalhar naquele ambiente. Isso a gente leva para o casamento, isso a gente leva com o relacionamento com o filho, questões emocionais. Então, falta de alguma falta que está acontecendo, que está contribuindo emocionalmente para estar disparando, ser um gatilho para você sentir dor. Então, essas questões emocionais pode ocorrer a privação do sono, então você não dorme bem, você passa o dia tensionado porque você mexe com muitos problemas, com muita tensão, e tudo isso contribui para que o sistema nervoso central ele seja, né, disparado alguns alarmes e a sensação de dor é como se ela ficasse um pouco mais sensível. Então você tende a sentir dor ainda mais, com mais intensidade e com mais frequência, né? Acontece muito isso. Então tem essa questão de você precisar de buscar um psicólogo, tem a questão de buscar, às vezes, um educador físico. Então, assim, tem um nutricionista, em alguns casos tem que buscar o dentista. Geralmente é um tratamento multiprofissional, né? A gente não pode dizer que é só nós que resolvemos o problema, porque não é bem assim. Quando a gente trata em um ser humano, para a gente olhar como um todo, que a gente vai, de fato, avaliar essas questões emocionais, essas questões de rotina, de entender, de fato, o contexto do paciente, a gente tem que ter um pouco de humildade e entender que a gente, em alguns casos, a gente precisa encaminhar para outros profissionais. Lidiane, aproveita essa pergunta aí da Elisângela. Quando a calina está inflamada, é possível, pode gerar dores? Que diacho é calina? Mas o que é calina? Me fala o que é calina. Eu imagino que seja coluna. Pronto, vai lá, responde aí ela. Pode sim gerar dor. Como eu falei, a dor cervicogênica, que é a que através de alguns bloqueios de movimento nesses primeiros ossinhos aqui, ó, é que contribui para que você tenha uma dor ainda maior por causa da coluna. Então, se você tem uma crise de dor na coluna, geralmente é por alguns bloqueios de movimento. A maioria das dores, né? Elas são por bloqueios de movimento. Então, isso pode estar contribuindo para que você sinta dor, sim. Maravilha. Vamos lá, vamos definir um pouquinho a questão da... Seu microfone tá ok? Desligar. Boa, valeu, obrigado. Quando a gente está ao vivo, geralmente está acontecendo isso. Agora não é sempre não. Quando os dois estão com o microfone aberto, aí fica um retorno de zoada horripilante, mas vamos nessa. Quem sabe faz ao vivo, né? Feito é melhor que perfeito. É engraçado que quando a Lidiane fala sobre esforço dado e recompensa recebida, os pacientes, eles entendem que eu trabalho, eu queria ganhar 10 mil, mas eu só ganho 5. Eu queria ganhar 5, mas eu só ganho R$1.000 no salário mínimo. E não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando, por exemplo, olha o caso dessa paciente que eu atendi, tem 3 meses, teve alta, tem 3 meses. Ela desenvolveu um quadro de tontura. Nesse quadro de tontura, o que ela buscou primeiro? O médico. Porque convencionalmente, é o médico que tem que ir. Aí o médico foi lá e o otorrino, no caso, foi lá e falou: você está com labirintite. Não fez prova de calor, não fez teste audiométrico, não fez manobra para saber se tinha uma vertigem posicional ali. Você está com labirintite. Tratou labirintite adoidado e nada de melhorar. Beleza. Aí o otorrino mandou para um fisioterapeuta que faz uma reabilitação chamada vestibular, que é específica para isso. Aí o fisioterapeuta falou, você tem VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. Aí toma manobra e não melhora, toma manobra e não melhora, toma exercício
de habituação e a paciente não melhora. Aí a paciente chegou para mim e eu perguntei para ela, o que é mais importante na sua vida? Ela, privacidade. Aí eu falei, por que privacidade? Nossa, Caio, eu estou construindo uma casa, eu estou tendo que morar com meus pais, meu marido, 2 filhos, e toda vez que eu vou lá, não entregam essa reforma da casa e a gente não pode se mudar. E toda vez que eu vou lá, a tontura fica cada vez mais forte. Tá, você sabia que a maioria das migrâneas, que são de fato enxaquecas, não vem acompanhadas de dor de cabeça? Olha que louco, a gente associa dor de cabeça à enxaqueca, mas a maioria das enxaquecas não vem com dor de cabeça. Essa é a chamada migrânia vestibular, onde há um desequilíbrio somato-emocional que exacerba a percepção de tontura da paciente. Essa paciente, não sei se vocês conhecem Salvador, mas eu estou situado aqui na Paralela, que é tipo o meio do caminho entre Salvador e Lauro de Freitas, 2 grandes cidades aqui. E aqui na Paralela a gente tem uma avenida que engarrafa bastante, né? Essa paciente, ela teve que abandonar o carro nessa avenida e pedir para o marido buscar porque a tontura estava absurda. Então, quando a gente fez esse questionamento, qual é a coisa mais importante da sua vida? A paciente falou sobre os valores e sobre os desejos dela. E os valores e os desejos do paciente traziam um contexto. Ela estava se doando muito em energia, financeiramente, para reformar a casa, para se mudar. Só que parece, aos olhos dela, que o marido, que a família, não estava fazendo muito esforço para acelerar o processo da entrega. E ela queria ter essa privacidade. Então, isso é um esforço dado com recompensa recebida pobre, que é fator de risco para crise de dor de coluna e também de dor de cabeça. No caso dessa paciente foi tontura, mas poderia ser aplicado em uma dor no joelho, em uma dor no ombro e por aí vai. Então, isso aí é muito importante de ressaltar. E deixar claro também que nem toda dor de cabeça é enxaqueca, porque a enxaqueca, você tem a dor e ela fica por 72 horas ou mais. Quando ultrapassa 15 dias, ela fica chamada migrânia crônica, beleza? E essa enxaqueca, ela sempre vem com alteração de sensibilidade à luz, alteração de sensibilidade a barulho, cheiros de perfume exacerbam a dor e o principal de tudo, que é um critério de descarte entre as diversas dores de cabeça, que tem sintomas que parecem uma com a outra. A gente chama isso de um overlap, uma mistura de vários sintomas que não dá para a gente detectar qual é. Então, na dor de cabeça, na enxaqueca, de verdade, a atividade física piora o quadro. Já nas outras cefaleias, você vai meter exercício e o paciente vai se sentir melhor, ou o paciente não vai piorar. Então, só do fato do paciente estar ativo fisicamente, a gente já tem uma maior probabilidade de acertar o diagnóstico. Se você está com enxaqueca, tomou um remedinho e passou, não era enxaqueca que você tinha. Beleza? Então, isso aí tem que ficar claro para quem nos escuta. Mas assim, Lidiane, o que é que você poderia dizer para o pessoal aí sobre o que fazer para evitar os gatilhos da dor de cabeça? Conta aí para a galera. Primeiro, se conhecer, né? Então, tem algumas dores de cabeça, no caso da enxaqueca, principalmente, né? Tem alguns pacientes que... Tá me escutando? Não, pensei que tinha travado. Primeiro, se conhecer, né? Então, tem alguns pacientes que sofrem com enxaqueca, que já entendem que comer chocolate dispara a sua dor, que não ficar sendo... como é que se diz? Não ter o sono desregulado vai contribuir para que você sinta dor. Comer melancia vai contribuir para que você sinta dor. Então, são várias questões que você precisa se conhecer. Então, tem alguns pacientes que, por exemplo, quando a gente passa pelo tratamento, né, realiza o tratamento, e no meio do tratamento já entende como gerenciar a sua dor, quando a gente coloca um exercício. Porque, assim, todos os pacientes, que, como eu falei anteriormente, são pacientes que a gente trata, se tiver uma crise, a gente trata com terapia manual, mas o nosso foco é agir com exercícios. Então, a gente prepara os nossos pacientes para quando ele, por exemplo, começou a sentir uma dor no pescoço, aquilo dali já é um gatilho para você entender que mais tarde pode aparecer uma dor de cabeça. Então, você entendendo qual é o exercício que ele precisa fazer, ele já pode estar evitando uma dor de cabeça, né?
Então, é mais ou menos isso aí. É você entender, se conhecer e trabalhar nessas questões que, às vezes, o gerenciamento da dor, ela não é assim tão fácil. É muito fácil você sentir uma dor de cabeça, tomar um comprimido e simplesmente resolver o seu problema e tá tudo bem. Né? Quando se trata em dor de cabeça, tratamento da dor precisa fazer alguns esforços. Então, como você falou, tá? Em relação da enxaqueca, uma das coisas que a gente entende é que se você pratica exercício físico, você vai sentir dor. Então, no tratamento regular, ao iniciar o tratamento para a gente melhorar essa dor, o exercício físico ele precisa ser dosado para que você não venha extenuar um exercício e aquilo dali ser gatilho para você sentir dor. Então, tem todo esse gerenciamento para a gente trabalhar essas questões, né? Então, tem alguns pacientes que precisam aumentar a ingestão de água. Eu me recordo que eu atendi uma paciente que ela tinha umas crises fortíssimas de dor de cabeça, de muito tempo. Então, era uma paciente que já tinha gastado muito dinheiro com alguns neurologistas, com medicação, tomava medicação com frequência. E na avaliação, fomos identificar algumas coisas, o básico. Às vezes a pessoa investe muito nessa questão de pagar o médico mais caro, especialista, né, o remédio mais caro, mas bora ver aqui, como é que está a ingestão hídrica. Era uma paciente que ela trabalhava a tarde inteira, tinha altas responsabilidades sobre ela. Era uma paciente que levava uma garrafinha pequena com água à tarde e às vezes voltava com ela praticamente cheia. Praticava exercício físico? Também não. Como era o sono? Sono desregulado. Como era a questão do estresse no trabalho? Lá em cima. Então, assim, muito investimento na questão de você tomar a medicação e o básico sendo totalmente deixado de lado. Aí nada ajuda, né? Aí realmente tá, como diz aqui na Bahia, não sei se falam aí também, tá tapando o sol com a peneira. Então, a gente precisa conscientizar o paciente de todos esses aspectos e dizer para os fãs de medicação. E essa é a importância, né? E essa é a importância da gente sempre olhar o todo. Não apenas olhar uma foto, um exame de imagem, entender, não tem nada. Mas será se não tem nada? O que é que pode estar contribuindo? Às vezes é uma alimentação totalmente pró-inflamatória, né? Uma medicação totalmente desregulada, então a gente precisa encaminhar para um nutricionista. Como é que pode estar melhorando aquilo dali, a alimentação? Será que melhorando isso aqui? Tem uma questão de estresse, um alto estresse emocional, separou recentemente. O que é que pode estar fazendo para haver um gerenciamento emocional para estar melhorando? Então, geralmente é algo mútuo, é olhar o paciente como um todo e tratar essas questões para, de fato, agir na raiz do problema. Vê o microfone aí. É massa, porque é bom dizer para os fãs de medicações abortivas, por mais úteis que elas pareçam ser, o seu cérebro ele é capaz de gerar controle da dor através de um fenômeno chamado analgesia induzida pelo exercício. E essa analgesia induzida pelo exercício, ela pode ser prejudicada pelo consumo de medicação. De que forma? É como se o seu organismo entendesse, ele está colocando analgésico de fora, para que eu vou gastar energia para liberar o meu analgésico natural? E aí, aquela cascata de endocannabinoides, de morfinas, beta-encefalinas e várias outras substâncias que fazem o controle da dor começam a reduzir, e o paciente fica com uma coisa que a gente chama de disfunção analgésica. Ele fica incapaz de controlar a dor. Além de tudo, existe um perfil de dor de cabeça que é refratário à medicação. Quanto mais Dorflex, quanto mais Miozan, quanto mais ciclobenzapina, quanto mais essas drogas eles usam, mais dor de cabeça eles têm. E eles estão estimulando o problema pelo uso de medicação. Mas é importante ressaltar também que quando você vai no fisioterapeuta logo de cara, ele sabe identificar o perfil da sua dor de cabeça e ele sabe se você vai ser o cara que vai precisar só dele e do médico,
dele e do psicólogo. Porque no caso do que a Lidiane falou, de um médico específico de neurologia, às vezes você que está aí no interior não tem acesso a esse profissional. E o que a gente precisa da visão desse profissional é qual droga específica mandar para você. Por isso, eu poderia estar aqui atendendo a Lidiane. A Lidiane poderia estar aqui me atendendo. A gente só precisa disso aqui. Uma câmera, um lugar para você sentar e um lugar para você deitar. A gente te mostra o que tem que fazer e você faz sob nossa supervisão. Esse é o funcionamento do atendimento online. E esse cefaliatra, ele pode fazer a mesma coisa. Porque na enxaqueca existem medicações como os triptanos que são abortivos da crise. E aí quando a gente avalia esse perfil de paciente está usando o triptano o tempo todo. E esses triptanos não são para ser usados na crise. É só numa fase da enxaqueca que a gente chama de pródromo. O paciente que tem enxaqueca, ele sabe quando a crise vem. Ele começa a bocejar, ele começa a ter vontade de comer doce, ele começa a ter compulsão alimentar, ele começa a ter náusea. Ele sabe que no outro dia ele vai acordar acabado. É nessa fase de pródromo que ele tem que usar esses triptanos. Então, até as medicações, o fisioterapeuta que é experiente na área musculoesquelética, ele sabe identificar em que momento você tem que usar. Não para prescrever, mas te dizer, ó, não é bem assim que se usa, vá no médico tal, consulte mesmo que de forma online, porque ele vai trocar essa droga e a gente vai ter mais benefício durante o tratamento. Então, o buraco é muito mais embaixo, como diz aqui na Bahia. Mas, enfim, quais são os objetivos, Lidiane? Explica para o pessoal, do tratamento fisioterapêutico nessas crises de dores de cabeça, independente do tipo. Os objetivos em relação ao tratamento, tem casos que, de fato, a gente consegue melhorar 100%. Só que tem alguns casos que a gente consegue espaçar uma crise da outra. Por exemplo, você sente dor de cabeça todo dia. Então, a gente consegue tratar de uma forma que a gente consegue espaçar para que você sinta dor de cabeça, por exemplo, uma vez na semana, com uma intensidade ainda menor. Isso já gera uma qualidade de vida. Então, tem casos de pacientes que a gente consegue dessa forma. Nem sempre a gente vai conseguir tratar 100%. Mas, ao a gente restaurar essas mobilidades, já vai te proporcionar uma qualidade de vida, espaçando essa quantidade de crises aí, que geralmente era num intervalo de tempo bem menor. Alguma coisa para acrescentar? Então, imagina, pessoal, que você, ao longo de, sei lá, 10 anos de dor de cabeça, você tem 4 crises por ano. E aí você começa um tratamento fisioterapêutico baseado em exercícios, e esse tratamento fisioterapêutico faz você ter uma crise por ano. Ou você tem, sei lá, uma crise por mês, ou dor de cabeça crônica, 15 dias de dor de cabeça dentro de um mês. Engraçado que quando é mulher, ela sempre associa ao ciclo menstrual. E raramente a relação é real. Raramente é por causa do ciclo menstrual. Geralmente tem alguma disfunção endócrina acontecendo, que até o endocrinologista tem que entrar. O paciente tem mais comorbidades, como síndrome de ovário policístico, mioma de útero, adenomiose, recorrência de infecção de trato urinário e por aí vai. No homem, já está mais associado a gastrite, a problemas estomacais, gastrointestinais. Então, eu brinco que a dor de cabeça, principalmente a enxaqueca, ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem com outras comorbidades. Uma coisa que a gente não comentou, e uma coisa que a gente não comentou aqui, é que a Sociedade Internacional do Estudo das Cefaleias, ela diz que existem mais de 300 tipos de dor de cabeça. Então, é muito tipo de dor de cabeça. Até a gente administrar para entender que de fato é cada dor de cabeça, é muita coisa. Então, tem a dor de cabeça porque você não almoçou, tem a dor de cabeça porque você não dormiu bem, mas aí existem as que mais aparecem pra gente, mas que existem mais de 300 tipos de dor de cabeça. Então, é uma alta administração. E como eu falei anteriormente da questão do tratamento multiprofissional, né? Como existe 300 tipos tipo de dor de cabeça, não é somente a medicação que vai lhe melhorar. Então, tem casos que somente a fisioterapia vai lhe melhorar. Tem casos que, não, peraí, tem que fazer urgentemente um tratamento com o psicólogo. Tem casos que
nesse momento você precisa mudar completamente a alimentação. E aí é dessa forma o gerenciamento do tratamento, né? Aí, cuidado também, pessoal, para não cair em pegadinha. Como assim pegadinha? Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente aqui que ela usa canabidiol. Eu acho que vocês já ouviram falar, um derivado THC da planta que faz a maconha. E elas vieram com um lobby forte na indústria como tratamento para tudo. Dor de cabeça, ansiedade, enfim. Brincadeiras à parte, para a gente saber se um tratamento funciona, seja para dor de cabeça ou dor em qualquer parte do corpo, a gente precisa ler muito. Estudos que comparam os pacientes que tomaram a medicação e os pacientes que tomaram a medicação padrão ouro ou os pacientes que não fizeram nada. E o canabidiol, quando comparado ao placebo, ou seja, não fazer nada, não foi eficaz nos pacientes com dores de cabeça. Então tome muito cuidado, porque muitas vezes a medicação que te fazem propaganda é apenas um lobby com alto comissionamento para os profissionais que prescrevem, para que você continue usando. E eu brinco também com os seguidores, com os pacientes, que, cara, o sistema, ele não quer você curar. O sistema quer você doente. Enquanto eu e a Lidiane queremos que você aprenda o que tem que fazer para ter autonomia, existem profissionais que querem que você continue doente para que ganhe em quantidade de sessões, consultas e procedimentos em cima de você. Então, às vezes você está perdendo uma janela de oportunidade muito grande de fazer um tratamento científico e está fazendo um tratamento meia boca. Às vezes também você nem precisa de tratamento, você só precisa regular a alimentação. Vê só, Lidiane, eu trabalho aqui em Salvador com um nutricionista, que é o meu nutricionista pessoal, o Leonardo Pedreira, e certa vez eu encaminhei um paciente com dor de cabeça que eu não encontrei nada, nenhum trigger dos 33 gatilhos conhecidos, não encontrei nada no cara. Cara, como é que você come? Pô, Nescau com pão de manhã, um prato de pedreiro meio-dia, Nescau com pão de noite e tomo uma coquinha sempre no lanche da tarde. Falei, cara, esse seu padrão de alimentação, eu não sou nutricionista, mas eu sei que tem alguma merda acontecendo aí. Então, vá aqui nesse cara, ele vai fazer um inquérito alimentar com você e talvez ele coloque uma fórmula e você comece a melhorar. Detalhe, esse paciente tirou leite da vida dele e nunca mais teve dor de cabeça. Então, a chance de você estar com um especialista de verdade e talvez nem precisar gastar tanto dinheiro com tratamento é muito grande. Então, por isso que a gente fala, ó, você está com dor e não teve trauma, queda nem acidente, é para médico que você tem que ir, não. Você tem que ir para o fisioterapeuta direto. Se você for no fisioterapeuta direto e tiver alguma comorbidade que precise de tratamento médico, a gente vai saber te encaminhar. Isso é muito importante para falar, porque a alimentação influencia diretamente no intestino, que é o segundo cérebro, regulando todo o processo dopaminérgico, que vai fazer com que você tenha bem-estar e dor ou não tenha bem-estar. Então, eu acho que está tudo correlacionado. Tá? Isso é a mensagem principal que eu queria deixar aí nessa live. E se Lídia tiver alguma colaboração, considerações finais, enfim, a voz é sua aí, Lídia. Acredito que o objetivo foi alcançado diante daquilo que a gente programou. Bora ver se tem alguma pergunta, viu alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, pode estar perguntando e a gente vai responder. Alguém tem? Boa. E a gente também vai deixar uma caixinha de stories, uma caixinha de perguntas nos stories, para você mandar pergunta ao longo do dia de amanhã. Enquanto a gente estiver atendendo, a gente vem em vídeo para responder, tá? Vamos ver se teve... Olha o que foi que a Sara comentou aqui, a Sara Lustosa. Esses dias o Juninho tava morrendo de dor de cabeça. Colocou a cabeça pendurada para fora da cama, ficou 3 minutos e a dor zerou. Isso é uma experiência que ele é namorado da fisioterapeuta, viu, gente? Tenham cuidado para fazer. Mas essa é uma experiência... Olha aí. Algumas restrições de movimento certamente estava no pescoço dele, estava contribuindo para ele sentir dor, e aí deu certo. Isso aí, é relativamente comum nos quadros de cefaleia cervical. Basicamente, pessoal, quando a sua dor de cabeça é por causa do pescoço, a gente tem um teste muito simples, onde a gente coloca você deitado, coloca seu queixo no peito e roda sua cabeça em direção à clavícula. A gente chama de Flexion Rotation Test.
E esse teste, quando positivo, ele acusa que uma parte predominante da sua dor é de origem cervical. E aí, tudo que a Lidiane falou, que eu estou endossando com essa fala aqui, é que talvez você só tenha um déficit de movimentação no seu pescoço, na sua TM, que está no seu ombro, na sua torácica, provocando, mantendo ou amplificando a sua dor de cabeça, né? Isso, outra pergunta aí, Lid, vai com tudo. Se eu tiver algum estresse emocional, é certo ter dor de cabeça? Se esse for algum gatilho para disparar a sua dor de cabeça, pode ser que você sinta dor de cabeça. Não é todas as pessoas que têm o estresse como gatilho. Tem algumas pessoas que é a privação de sono, que não dorme bem e aparece uma dor de cabeça. Mas nem sempre, porque em alguma outra pessoa o estresse é um gatilho de dor, em você vai ser. Entendeu? Mas se você já associou o estresse à dor de cabeça, pode ser que no seu caso o estresse esteja desencadeando a dor de cabeça. Olha só, isso aqui talvez seja novo para muitos de vocês, né? Lá na Inglaterra, eles também têm um SUS chamado NHS, tá? E se você buscar na internet aí, triggers para dor de cabeça em inglês, triggers headache, você vai achar várias causas de dor de cabeça, vários gatilhos para perpetuar. Por exemplo, comer doce, chocolate, vinho, isoflavonoides, né, que são derivados da uva, né? Às vezes glúten, o trigo no caso, e muitas vezes muito do que o paciente acredita vira gatilho, Lidiane. Então imagine você que foi criada numa cultura onde o estresse é nocivo. Imagine você que foi criada numa cultura onde o estresse é nocivo. O estresse faz mal para isso, faz mal para aquilo. Você se sentiu estressado, ele vai se tornar o gatilho. Agora, se você não foi criada nessa cultura, você vai viver estressado e jamais vai ter dor de cabeça. Se você como Wolverine né? Feito de adamantium, onde você faz uma ferida e do nada você se regenera, você se recupera rápido das condições que você tem de trauma e por aí vai, e não acredita que isso é perigoso, você não vai ter dor de cabeça. Mas se você acredita que está sob risco iminente, seu sistema nervoso vai estar o tempo todo em alerta e você pode ter dor de cabeça por um estresse emocional, como minha mãe falou aí, viu? Foi minha mãe que mandou, não foi pergunta, estou afirmando. Se eu tiver algum estresse emocional, é certo dor de cabeça. Então, isso vai muito do que a pessoa acredita e isso vai muito da experiência prévia. O que a gente não pode é ficar tomando medicação o tempo todo adoidado porque está com dor de cabeça e, por exemplo, é muito comum o paciente achar minha cabeça está doendo, estou com pressão alta. Quando afere a pressão não está alta. E aí pode ser uma somatização por estresse, pode ser uma tensão muscular de trapézio, cervical e tudo que a gente falou aqui, né? Como você falou, acho que o objetivo foi concluído e essas aí são minhas considerações finais. O que você quiser falar, a palavra é sua. Primeiro, agradecer aí a oportunidade mais uma vez, né? Expressar minha gratidão por essa pessoa aí que, graças a Deus, entrou na minha vida, né? Desde 2019, eu acho. Ele foi uma das primeiras pessoas, quando eu iniciei ali, começar... Eita! Gente, tá ligado? Tá me escutando? Eu tô dizendo de muito cascudo pra você entrar, mas foi. Meu Deus, eu não vou nem dizer pra vocês o estresse que ele dá, ele puxa minhas orelhas, porque tudo na vida. Então ele foi uma das primeiras pessoas que entrou no meu Instagram, que eu só tinha aqueles posts, só a foto, não tinha nada eu falando. Eu digo, cadê você falando aí? Cadê você falando sobre essa dor aqui? Explica ali, ó, do início ao fim. Então hoje eu sou aluna do Caio César, ele vai ter que me aguentar ainda por muito tempo aí, por um tempo aí. E eu só tenho a agradecer por tudo que eu tenho aprendido, por tudo que eu tenho crescido através dele. Né? O BeExpert é uma bênção aí na minha vida. Né? É um curso que trabalha todas as áreas da nossa vida.
E com certeza foi um dos maiores investimentos que eu já fiz na minha vida profissional. E eu só tenho a agradecer. Bom, pessoal, assim, E é obrigado isso, também. gente. Obrigada por terem assistido. Né? Coloquei uma caixinha lá no meu Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar colocando lá que eu estarei respondendo tudo direitinho. Também agradecer aí pelo seu tempo. A gente sabe como é que está a sua agenda. Você é praticamente dona de Floriano aí. Ui. Não vejo outra fisioterapeuta aí que seja tão competente como você. E deixar a mensagem aí para todo mundo que não é porque a Lidiane está comigo que ela está crescendo, é porque ela tem vontade. E vontade é mais forte do que eletricidade, do que energia atômica, do que bomba nuclear. Se você tem vontade, você é capaz de crescer. Assim como a Lidiane, tem muitos profissionais que estão comigo também e não estão nem no chinelo dela. Então, parabéns aí por tudo que você está construindo. Parabéns pelo consultório, tá lindo. Obrigada. E espero que você realmente continue e progrida e cada vez mais estamos aí, tá? Precisando é só gritar. Tá, obrigada. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Obrigada por ter ficado até aqui. Vai ficar salva, né? Ó, agora eu vou salvar e vou convidar você como colaborador para aparecer no seu feed e no meu, tá? Quem quiser assistir a reprise, senta o dedo aqui no aviãozinho e manda para alguém que sofre com dor de cabeça e corre para os nossos stories que vai ter caixinha de pergunta aí agora, tá bom? Grande abraço, movimento é vida.